qualidade de vida nas cidades e o que fazer para melhorá-la. Uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura com a OUTV. A opinião é do ministro da Aviação Civil, Moreira Franco. O problema dos maus serviços, ele falava apenas de aeroportos. Nos aeroportos é gerado pelo tipo de contratação desses serviços e de obras e de conservação. E segundo ele, segundo o Ministério do Desenvolvimento da Aviação Civil, o problema é a contratação pelo menor preço. Este é o assunto do nosso programa de hoje e que vai contar com a presença de Marta Ardita, que é arquiteta e é coordenadora do grupo de contratos da Asbeia, com Roberto Castro Melo, que é economista, é do escritório Bote Ruban e também do GT de Contratos, e com o consultor Jorge Rory, que é do SINAENCO, Sindicato da Arquitetura e Urbanismo. Boa tarde para todos vocês, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero começar com uma pergunta para definir essa declaração, que é do ministro, né? Quer dizer, é uma pessoa mais do que suspeita para falar dessas coisas, né? Porque ele é um dos contratadores sempre, e o governo contrata, ou dos governos contratam. Eu pergunto o seguinte: por que esse critério do menor preço não é bom, já que quando você imagina que o menor preço seria o ideal para os governos gastarem menos? Na verdade, o que nós deveríamos avaliar nessas contratações seria a qualidade dos projetos e a qualidade técnica, né? Nunca, muitas vezes, talvez no menor preço, a gente não vai ter a melhor solução para o que deveria ser contratado, né? Pelo projeto a ser contratado e desenvolvido. O que a gente pode fazer, um parâmetro, e é muito comum isso, até o presidente de um dos organismos da área de defesa de arquitetura e engenharia consultiva, Bernasconi, José Roberto Bernasconi, que é o presidente do SINAENCO, tem colocado isso de uma maneira muito clara. É você imaginar que você faria, por exemplo, uma cirurgia cardíaca e você fosse escolher o seu cirurgião pelo menor preço, pelo mais baratinho, sem sequer avaliar a capacidade técnica desse cirurgião. Basicamente é isso que acontece. Ao se selecionar profissionais por menor preço, sem uma acurada avaliação técnica da sua capacidade, o que se está produzindo no país são obras cuja, ao extremo, é o que nós acabamos de ver essa semana, esta ocorrência trágica agora em São Paulo de cair uma construção. Óbvio que isso nós estamos levando no limite, mas certamente é isso, quando se contrata por menor preço, se leva ao limite todas as questões técnicas, se leva a uma questão de não apurar a qualidade. Claramente, preço e qualidade têm uma ligação direta. Jorge. Eu vou colocar uma questão mais geral, até usando a experiência e a visão do setor privado. Não é o menor preço, é o menor investimento para o benefício pretendido. O setor privado e o setor financeiro inventaram que isso chama-se CAPEX, Capital Expenditure. Quer dizer o seguinte: é o menor gasto com investimento para obter uma obra, para obter um serviço prestado da população. Então, a primeira coisa não é o menor preço da obra, do contrato da obra, ou do projeto, ou do fornecimento. É o menor valor de investimento. E para ter o menor valor do investimento, o fundamental é um bom projeto. Existe uma outra questão importante que deve se considerar quando se fala sobre investimentos, sobre essa análise, é a vida útil de uma edificação. Quando se faz a análise disso, o bom projeto considera
a vida útil desta edificação. Nós estamos vendo agora, é recente no Brasil, a introdução da norma de desempenho, onde os projetos têm que considerar as questões de desempenho dos diversos sistemas que constituem uma edificação. E aí, isto é importante. O projeto, um bom projeto ao longo de uma vida útil de uma edificação, é um número absolutamente ridículo. Então, o que as pessoas precisam entender é que o custo de um projeto não é uma coisa imediata. Ele tem que ser imaginado ao longo da vida desta edificação e como ele deve ser considerado. E se a gente até acrescentando, né, indo na mesma linha do Roberto, na etapa de projeto é quando a gente consegue imaginar as várias alternativas e as várias soluções. Então, realmente, o custo nessa etapa, né, para analisar todas as possibilidades para esse empreendimento ou para essa obra de infraestrutura, é o menor investimento que a gente vai ter para melhor qualidade. Agora, se a coisa é vista, pelo que eu entendo, praticamente toda a cadeia, digamos, que se envolve, eu vejo que os projetistas pensam assim, os construtores pensam assim, as próprias, digamos, a maioria, quem vai concorrer às vezes pensa assim. Por que vocês imaginam que as autoridades optaram por isso? Que é uma coisa recente, né? Primeiro veio a mudança na norma, no modo de contratar, veio com a criação do RDC, não é isso? O Regime Diferenciado de Contratação, e em seguida começou a surgir, pelo menos com muita força, essa questão da contratação pelo menor preço. Por que vocês imaginam que levou a autoridade a fazer isso? Um temor de depois acusações de corrupção, de sobrepreço, de pagamento de propina, ou o que foi? A questão do menor preço não surgiu agora com o RTC e nem mesmo com o pregão. Na verdade, isso são instrumentos para facilitar a contratação pelo menor preço. O que acontece é que a administração está muito fragmentada. Então, a autoridade que eventualmente vai contratar o projeto, ele não é, de projeto de engenharia ou de arquitetura, ele não é o responsável total pelo custo do empreendimento, inclusive dentro da vida útil. E aí o que ele faz? Quer dizer, a decisão dele está sujeita aos controles do Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da República, da Controladoria Geral, do Ministério Público. Então, ele quer mostrar que ele está contratando pelo menor preço aquele objeto que ele está contratando e não pensando no conjunto. Então, o problema é um problema institucional, né, e que hoje o próprio Tribunal de Contas da União, o pessoal do Tribunal de Contas da União, está percebendo que essa fragmentação, né, é ruim, porque no final as obras não terminam, as obras ficam mais caras e se percebe o seguinte: por que acontece isso? Porque se contratou mal o projeto, porque se contratou o projeto pelo menor preço. Ou seja, a percepção hoje crescente é o seguinte: o projeto não pode ser contratado pelo menor preço. Que a boa contratação do projeto é a garantia de que você vai ter o menor investimento da obra no conjunto. Mas aí diga. Eu acho que é importante a gente não perder de vista a perspectiva histórica. O que acontece? Ao longo das últimas décadas, o Brasil perdeu totalmente a sua capacidade de planejamento. Nós não temos, há muitos anos, há muitas décadas, nós perdemos a capacidade de planejamento de longo prazo. E nós estamos apagando incêndios, um atrás do outro, há décadas. E o que acontece? São sempre planos imediatistas. E isso veio fazendo com que os programas maiores, plurianuais, que tivessem todo um planejamento e encadeamento das coisas, que
tivesse a fase de planejamento, a fase de projeto, depois a fase de execução e assim por diante, tivesse um encadeamento natural, isso foi quebrado. E aí, a partir daí, começa-se a criar programas de emergência, programas de necessidade premente. Os exemplos estão aí, nós estamos vendo as obras do PAC, nós estamos vendo a necessidade agora, o próprio programa agora de aeroportos, necessidade de aeroportos em função dos grandes eventos. E começa a haver uma dicotomia total. O ministro reconhece a necessidade de um projeto, reconhece a necessidade de que deve haver todo esse trabalho. E no momento seguinte, vem para a rua uma licitação enorme feita pelo Banco do Brasil, que nem órgão técnico é, para contratar uma infinidade de aeroportos e regionais pelo procedimento do RDC, sem a menor qualificação técnica, até sequer para formular estas propostas. Então, também o RDC é claramente um instrumento de menor preço. Então, o que o ministro fala e o que se vê na realidade para que atender de roldão uma necessidade premente, uma coisa não contraditória. E é isso que o país vem vivendo ao longo do tempo. Nós precisaríamos, na realidade, retomar a capacidade de planejamento. E ao retomar a capacidade de planejamento, retomar a qualidade de contratação. Termos como interlocutores nos órgãos públicos, e a gente sabe que nós temos pessoas capacitadas, mas não totalmente disseminados nos diversos níveis. Muitas das vezes os interlocutores que recebem os projetos ou que contratam os projetos não têm necessariamente a capacitação para fazê-lo. E somado a acreditar tudo isso, essa falta de planejamento faz com que saiam legislações como o RDC, onde a contratação da obra pública ou de infraestrutura é feita pode ser feita apenas com anteprojeto. Quer dizer, a gente está planejando com anteprojeto, a gente não consegue nem fazer o desenvolvimento, né, ou o planejamento para se fazer um projeto executivo, que somente com um projeto executivo apurado é que a gente vai ter certeza do custo do empreendimento. O anteprojeto, a aproximação de custo é muito menor. Cada etapa de projeto tem a sua aproximação de orçamento, né? Então, quer dizer, a gente não consegue nem avaliar tecnicamente o projeto e muito menos o custo, é ter certeza do custo dessa obra. É exatamente isso que eu queria comentar, Marta, que está muito evidente que a maioria das obras tem, eu chamaria de um esboço de projeto. A maioria das obras tem um esboço de projeto. E eu acho que o grande exemplo que nós temos ainda é o do trem-bala, que já andou por aí várias vezes, sempre descarrilhando, né? E que não saiu do papel. E todas as informações que se tem, que você tem apenas um projeto muito inicial, você não tem um projeto executivo detalhado. Tanto que há uma discussão, entre outras coisas, embora o projeto esteja parado no momento, o governo suspendeu por um ano, há uma discussão do valor da obra. Porque ninguém diz, eu converso com alguns especialistas, dizem que não dá para calcular o custo da obra do jeito que está. E agora, a EPL lá, essa empresa de planejamento logístico, já anunciou que vai contratar um projeto executivo. Agora, esse é um problema generalizado hoje, vocês diriam isso no setor público geral? O Jorge tem uma experiência boa nisso, pode dar alguns exemplos, depois eu também. Existe essa cultura, são duas culturas nefastas. Não é só o menor preço, é a pressa na contratação do projeto, supondo que o projeto leva tempo e atrasa a contratação da obra. No mundo todo desenvolvido, o que é importante não é a pressa na contratação nem do projeto nem da obra.
é a pressa na entrega da obra. Porque a comunidade, a sociedade quer, ela não quer. Hoje mesmo, ontem mesmo, eu estava na Globo, ou acho que hoje mesmo, uma creche incompleta. A população não quer o início da obra, a pedra fundamental, a placa. Ela quer a creche funcionando. Então, o que é importante? A creche funcione, seja pronta e que esteja dentro do orçamento. Você não consegue garantir o orçamento com um anteprojeto. O que acontece? Chega no meio da obra, acabou a verba e a obra para. A maior parte das obras que foram contratadas pelo RDC não vão terminar. Já estão acontecendo problemas, inclusive na área de aeroportos, porque há uma confusão entre o risco da concessionária privada e o risco público. A concessionária privada pode começar uma obra com um anteprojeto assumindo o risco de que, se for mais, ela que tem que pagar. E, eventualmente, sim, uma concessionária rodoviária pode compensar na operação. Esse é o conceito que o Roberto colocou. O investimento não é da obra, é da vida útil da obra. É toda certo. Agora, o poder público não. Mesmo agora com o orçamento impositivo, que tem que pagar a emenda, é o seguinte, define uma emenda, 10 milhões, contrata a obra. O governo é obrigado a pagar os 10 milhões. Se a obra custar 11 milhões, parou. Então, é preciso garantir, né, porque a possibilidade de você mudar as verbas orçamentárias no poder público é muito difícil. Então, essa é uma razão fundamental para dizer o seguinte: tem que ter segurança na hora da contratação de que aquele valor vai ser suficiente. E não é o que acontece. Antes do Roberto e da Márcia, eu só queria lembrar o seguinte: a gente está falando em RDC, mas é bom esclarecer que RDC, para quem não sabe, é o regime de contratação, diferenciado de contratação, que foi criado praticamente agora para acelerar as obras da Copa e que depois começou a ser estendido para qualquer botequim de esquina, não é isso? É, exatamente. E que é uma mudança para um subterfúgio para mudar a lei de licitações, não é isso? Exato. Lei essa que está em processo de revisão. Que é a conhecida 8666. 8666, que está em processo de revisão e as entidades de classe têm trabalhado para poder aprimorá-la junto ao Senado, ao Legislativo. Acredito que isso, em curto espaço de tempo, estará sendo colocado à sociedade novamente, porque ela realmente precisa de melhoramentos, mas ela certamente é melhor do que o que está acontecendo com esse regime diferenciado de contratação. É importante notar que o que acontece? Pela falta de planejamento e pela necessidade de se atender urgências, se criou um processo de assodamento. Então, a lei de licitação, ela sempre teve como conteúdo principal que as obras públicas deveriam ser contratadas com um projeto executivo. Este é o cerne da lei de licitação. Contrate-se obra com projeto executivo. Porém, ela abriu uma exceção, que era a exceção que poderia-se, em casos excepcionais, devidamente justificar, se contratar com o projeto básico e o executivo ser feito por quem ganhasse a licitação da obra. Isto era para excepcionalidade. Virou prática geral. Acabou virando a prática geral. E o projeto básico, por sua vez, na descrição, tinha uma definição
não muito precisa, em que ela dizia que eram elementos para caracterizar a obra. E isso pode ser interpretado de diversas maneiras. E essa argumentação não é só minha, essa argumentação é dos órgãos de controle da União, dos Estados e municípios, do TCU, que também argumentam que eles precisam ter elementos mais definidos para poder fazer essa fiscalização e poder fazer isso de uma maneira mais adequada. Então, isso acabou começando a jogar para o próprio construtor a parte do que deveria ser feito antes e se construir de uma maneira, vamos dizer, em tempo real. Isso não permite análise, planejamento, toda a questão de análise de alternativas, avaliações de custo, tudo isso. Isso foi sendo sobrepassado. Como a premência ainda ficou cada vez maior, o RDC veio e disse: eu não quero nem projeto básico, eu quero um anteprojeto. Então, anteprojeto certamente é menos do que projeto básico. Então, menos informação ainda, é mais incerteza, é mais possibilidade de criar desvios e ocorrências posteriores nas obras. Inclusive, o que a gente poderia pegar, né, a diferença, né, justamente entre a iniciativa privada, né, e a iniciativa pública. Na iniciativa privada, quando a gente desenvolve um projeto para um empreendimento, em cada fase do projeto, os custos dessa obra estão sendo avaliados. Hoje, um empreendimento imobiliário normalmente não é lançado sem a gente ter muitas vezes um anteprojeto ou mesmo um projeto pré-executivo muito preciso, né? E aonde a gente tem uma certeza, inclusive, do custo daquela obra. Quer dizer, o empreendedor privado está vendo a importância de se projetar e se prever antes, né, o que vai acontecer. Tem um exemplozinho bastante interessante e que o Jorge também pode depois dar maiores informações, porque é mais da área pública e ele tem acompanhado isso mais para e passo. É o caso das obras de transposição do Rio São Francisco. Existem casos que foram... Isso conta-se o folclore, a se confirmar, eu acredito que são fatos verídicos. Para se caracterizar uma obra, como aquela de fazer a calha, você pode fazer sondagens a cada quilômetro. Você mais ou menos tem uma posição, você pode fazer uma avaliação preliminar. Mas para se fazer um projeto executivo, talvez você tivesse que fazer a sondagem a cada 500, a cada 50 metros, a cada 100 metros. Como isso aconteceu? Existem comentários, que eu não tenho dado concreto, mas comenta-se que tem obras contratadas com sondagens extremamente espaçadas. O que se vê são calhas completamente abertas, já ruídas, abandonadas, etc., sem uso, que provavelmente é decorrente desta questão de caracterização da obra. Nesse caso, tem um problema que os avanços tecnológicos ajudam, mas também são um risco. É você fazer projeto com base no Google. No Google? Quem foi contratado para fazer a concepção da transposição? O pessoal do INPE. Ou seja, você quer fazer uma transposição, uma grande linha de canais, então é o seguinte, chama o pessoal que sabe ver do alto e faz lá o traçado. Assim. Então, assim, bom, mas quem é o INPE, né? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Não foi o INPE em si, quer dizer, foi um pessoal ligado ao INPE, pessoal conhecedor, né, de aerofotogrametria, de fotografia de satélite, etc. Ou seja, gente para olhar de cima e fazer o traçado.
Você tem que fazer alguma verificação de solo, tá bom? Então você faz sondagens, né, distantes e define. Quando você chega na escala 1 para 1, não é nada daquilo. Ou seja, você tem avanço, você pode fazer um anteprojeto, né, para saber assim, por onde é que você vai passar. São muitos quilômetros. Agora, para contratar, não dá para fazer nessa base. Tá? E aí, seria o seguinte, que é a questão do trem-bala. Bom, nós vamos fazer concessão e o risco é do setor privado. Se der mais, o risco é dele. Aí o que acontece? Ninguém aceita. Entendeu? O empresário privado olha aquilo lá e diz o seguinte, quanto é que você está orçando? 30 bilhões? Não. Isso pode custar 70. Eu não vou assumir esse risco. Aí chega o governo e diz assim, não, o BNDES vai assumir o risco da demanda, os riscos de engenharia. Né? Mesmo assim. Né? Por isso é que dá vazio. O que não dá vazio é aquilo que você não tem riscos de que o contrato vai exigir muito mais do que está previsto. Então, a questão toda, inclusive, voltando ao RDC, só para esclarecer. A 8666 botou um bode mal cheiroso na sala. Qual? Era o seguinte, havia grandes desconfianças de corrupção, de cartéis. Assim. O governo não tinha condição de fiscalizar, o TCU não tinha condição de fiscalizar. E aí, qual foi o critério? Nós vamos fazer o controle pelo perdedor. Se tiver algum problema, o perdedor entra com recurso e nós vamos analisar quando o perdedor entrar com recurso. Certo. Só que, na prática, isso deu origem eu diria assim, a chantagem. Ou seja, o perdedor ou o provável perdedor chega para o provável ganhador, os melhores dizem assim, ou você me dá um pedaço, ou eu melo. Então, assim, não fez acordo, não sai a licitação. E isso, durante esses 25 anos... A 866 tem 25 anos. Não, um pouco menos. Um pouco É de 93, de 20 anos. Esses 20 anos, comemorou 20 anos agora. Aconteceu isso. Então, o que é o RDC? O RDC é o seguinte, não tem mais recursos do perdedor. Inverte as fases e você só tem uma fase de recursos e você só abre a habilitação de quem ganhou, que é o padrão internacional. Ou seja, nós estamos numa situação diferente hoje. Os órgãos de controle têm uma capacidade de fiscalização que não tinham há 20 anos atrás. Então, simplesmente o RDC tirou o bode. Né? Não vai ter mais recurso, não vai ter mais isso aí. Né? Mas continuou o menor preço. Continuou as distorções, né? Que vão resultar, já estão resultando e vão resultar, né, na paralisação de obras. Então, o ministro Moreira Franco, né, quis mudar de ministério, né, depois de ter sido governador, genro e outras coisas mais. Né, e ele estava no ministério que ninguém sabia que existia, né, assuntos ele entrou em fria, que agora está começando a perceber. Ou seja, ele tem que administrar o inadministrável. Os aeroportos não vão ficar prontos. Não vão ficar? Não vão ficar prontos. Nem com o RDC, nem nada? Principalmente por conta do RDC. Não, tem uma outra. Vamos levantar, já que nós estamos conversando e criando, identificando os pontos e os gargalos, é importante dizer o seguinte. Hoje, os órgãos de controle têm pessoas altamente capacitadas, têm instrumentos de informática também importantes, mas têm também distorções. Então, tem, por exemplo, pessoas que não têm necessariamente uma formação técnica de engenharia e de arquitetura,
fiscalizando obras de engenharia de arquitetura. E você diz em TCU, Em TCU, TCE, tudo isso, corregedoria, etc. Então, isso é um problema. Um outro problema que é também complicado e que os próprios técnicos do corpo desses organismos de controle também reconhecem e vêm solicitando que sejam revistos, e certamente a área privada também reconhece isso, é a absoluta inadequação dos preços de referência. Então, hoje, nós temos os preços SINAP, que por favor, só para nós que não somos. Que seria o preço de referência? Quer dizer, quando se põe uma obra, o governo põe algumas referências. Exato. Quando você faz um orçamento de uma obra pública, existem um sistema nacional de registro de preços, que são apurações de custos que são feitas pelo setor público, que são levantamentos de custos. E isso tem sido feito, se não me engano, pela Caixa, né? Tem a Caixa, tem ministérios, tem vários organismos que fazem esses registros de preço. O que se tem constatado hoje é que esses valores estão totalmente desassociados da realidade, em termos de subavaliação. Então, você faz um orçamento em que você já sabe, você é obrigado a usar este preço. Só que você sabe que a realidade é 30% mais alta. E quando isso vai para a prática, amanhã o Ministério Público ou o órgão de controle diz, não, mas você está superfaturando, ou você está com sobrepreço, você está 30% mais alto do que esse preço de referência. Só que o problema não é nesse preço, é no preço de referência. Tanto isso é verdade que o próprio SINAP, o próprio preço acabou de ser contratado, está sendo feito um grande trabalho de revisão de toda essa base de dados desses preços de referência. Então, isso é uma outra questão que também tem que ser reavaliada, tem que ser colocada como verdade. Isso não é só na área pública, na área privada, isso também vem ocorrendo. Há muitos, um dos preços de referência que é adotado na área privada e que rebate nos financiamentos imobiliários é o custo unitário básico, que é apurado pelos sindicatos da indústria da construção civil, o Sinduscon, que eles apuram, isso no Brasil inteiro, em cima foi feito um projeto padrão, e esse projeto é referencial e foi feito, então, um orçamento. E esse orçamento vem sendo corrigido ao longo dos anos. O que a gente tem verificado, e nós fizemos um trabalho no grupo de trabalho da ASBEA, é que estes valores hoje estão também desassociados da realidade. E isso tem reflexos nos financiamentos, porque os reajustes de obras, os reajustes dos financiamentos estão todos atrelados a esse valor do custo unitário básico da construção. E isso vale para o registro de incorporação, que é uma norma técnica. Então, todo esse cenário tem que ser trabalhado, revisto e repensado. E está sendo, você tem alguma informação, no setor privado e no setor público, está se pensando? Na verdade, essa questão do valor do custo unitário básico não se tem intenção de estar sendo revisto. O que está sendo revisto, e que eu não sei se vai ser uma contribuição ou não para essa revisão da lei, da 8666, é que está sendo feito junto à ABNT, existe um grupo de estudos onde está sendo avaliado, né, a forma de contratação e o orçamento de obras de edificações e infraestrutura. Então, existem 6 grupos, né, nós estamos distribuídos em análise de 6 grupos, né, que estão reavaliando a forma de orçamentação tanto das obras quanto dos projetos. Mas isso
é iniciativa privada ou o governo participa desse tipo de discussão? O governo está participando dessa discussão. Nesses grupos, existe a maior parte dos representantes, inclusive, são dos órgãos de controladoria. Diga. Você que faz parte disso. Na realidade, isso é um projeto de norma da ABNT, da Associação Brasileira de Norma Técnica, que está revisando as normas, e é um projeto de norma técnica para formação de preços de obras de infraestrutura. Então, começa pela definição de escopo. O que deve constar, o que deve ser objeto de contratação, como deve ser, o que deve constar dentro desse projeto, qual deve ser a formação de preço, como deve ser essa formação de preço, quais são os itens que compõem esse orçamento, tudo isso devidamente normatizado para que se tenha uma regra básica de controle. Isso está sendo trabalhado no grupo, e ao estudar isso, isso começa a abrir. Então, são vários grupos que estão fazendo. Tem a área de edificações, tem a área de saneamento, projeto, saneamento e tal. É um trabalho que, insano, hercúleo, que está sendo feito. Agora, com isso, vocês acham que se evita o que ocorre, que o Jorge falou bem, quer dizer, se contratam a obra pelo menor preço, depois vem as correções, quer dizer, ou a obra fica inacabada, ou a obra é mal feita, ou ela fica muito mais cara do que deveria ter ficado? Você acha que esse tipo de trabalho vai corrigir, quer dizer, fazer uma contratação pelo preço justo? Corrige em parte, mas tem um problema conceitual. Tanto o SINAP como o CUB tem que partir do preço FOB. Seja o preço no porto quando importado, seja o preço na fábrica, ou preço CIF em grandes cidades. Ou seja, em que você tem o custo do frete é muito pequeno. Então, o CUB, por exemplo, ele faz pesquisas em várias capitais, que tem as diferenças em função, inclusive, do custo logístico. Em obra de infraestrutura, o custo logístico pesa muito. Às vezes pesa mais do que o preço básico. Então, não dá, por exemplo, para comparar preço de trilho da CPTM entregue em São Paulo com trilhos entregues na Norte-Sul. Isso hoje ocorre. Isso ocorreu. Quer dizer, o TCU, os meninos do TCU, as meninas do TCU, embargaram uma obra por causa dessa diferença. Não é que tinha outros elementos, mas de qualquer forma, assim, tecnicamente você não pode fazer essa mesma comparação e dizer assim, a Norte-Sul está comprando trilho muito mais caro do que a CPTM. Tem que comprar muito mais caro, porque tem todo um custo de frete, um custo logístico. Agora, isso é difícil você estabelecer num SINAP ou num CUB, porque onde é que vai ser a obra? Tá? No DENIT, quer dizer, existem correções, existem mecanismos, mas nem sempre suficientes. Eu só queria complementar com um dado que o Roberto colocou, que é importante. O TCU tem hoje um quadro excelente de analistas, por uma razão muito simples. O TCU é o órgão que melhor paga em toda a admissão federal, com exceção dos políticos. Entre os concursados, ou seja, o concurso do TCU é o mais concorrido dos concursos. E quem passa no tribunal do TCU é a nata. Então, assim, são meninos e meninas brilhantes, com um grande conhecimento, mas com dois problemas. Primeiro, eles conhecem muito bem o que cai no concurso. Não conhecem
nada do que não cai no concurso. Eles estudaram o concurso, conseguiram passar no concurso. Segundo, não tem experiência, então assim, não sabem avaliar. Então, agora, com mais tempo, quer dizer, o último concurso, eu acho que foi há 2 ou 3 anos atrás, eles já começam a ter mais experiência e não fazer esse tipo de bobagem, que é comparar custo de trilho dentro no interior do Brasil com o custo aqui em São Paulo. Mas, de qualquer forma, assim, isso é um avanço muito importante, que é uma nova realidade que está emergindo. Ou seja, o TCU, principalmente o TCU, ou seja, o menos, mas o TCU, né, hoje não é um órgão meramente burocrático e controlador sem um bom conhecimento técnico. Completa, Roberto, você ia completar? Não, a exemplo do trilho daqui e lá, soube-se também que houve comparações, tipo, você pegar 1 metro cúbico de concreto de um grande pórtico do estádio da Copa e se comparar com o preço do metro cúbico de uma escola de um pavimento no interior do país. E, obviamente, não é o mesmo metro cúbico de concreto. Tá certo. Olha, nós estamos chegando ao fim, então eu quero uma rodada final com a mesma pergunta, ângulo de cada um. Qual seria o sistema, não digo ideal, que não existe, o melhor sistema hoje para contratação de obra pública, para resolver esse tipo de problema? Você conseguir ter qualidade, com bom preço, sem essas coisas que estão surgindo aí. Marta? Primeiro, eu acho que seria o mais importante, assim, né, o nosso governo conseguir fazer um planejamento de fato, né, do que é necessário para o país. E, segundo, eu acredito que com esse planejamento muito bem feito, que os projetos fossem contratados até o projeto executivo, com tempo hábil para ser desenvolvido, né, e com o custo certo de projeto, de acordo com a avaliação técnica do porte da obra. Roberto? Para mim, eu acho a sequência é exatamente essa, quer dizer, retomar o planejamento, ter programas de longo prazo, ter certamente programas de qualificação e a questão que eu acho que é importante também, de qualificação, habilitação preliminar, quer dizer, avaliar as pessoas, ter esta avaliação prévia da qualificação técnica dos participantes nas licitações e certamente executar os projetos, ter os projetos executivos para depois listar as obras. Eu acho que isso é fundamental. Do ponto de vista de processo, existem experiências mundiais exitosas. Portanto, não é preciso quebrar muito a cabeça para saber qual é a melhor solução. Existem parâmetros, existem paradigmas. E o fundamental que está nesse processo é a contratação prévia de um projeto completo pela técnica. O fundamental é ter uma boa contratação de projeto para assegurar que a obra custe o que está orçado, termine quando está previsto e não dê margem à corrupção. Tá certo. Muito obrigado, Marta. Desculpem, muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Jorge. E o Sintonia Urbana volta na próxima sexta-feira, sempre às 13 horas. Boa tarde.